Atos 10 e 11. Acompanha aí comigo. É a conversão do primeiro não-judeu. E como foi complicado isso. E como barreiras, preconceitos, tabus precisaram ser superados aqui. Que é um divisor de águas na vida da igreja. Quanto preconceito tinha Pedro ainda em si. Mesmo tendo vivido com Cristo e caminhado com Jesus, contemplado como é que Jesus tratava os samaritanos, os gentios e os publicanos, os pecadores. Mas parece que existem coisas tão enraizadas na gente. A gente cresce, aprende, bebe daquilo, aquilo fica dentro de nós, de tal modo que o processo de libertação não é fácil, não é simples. Lembrei, enquanto estava preparando a mensagem, do pastor Emerenciano, sabe? Foi o primeiro pastor desta igreja. Aliás, o primeiro pastor do Concílio Brasileiro, cearense, um santo homem de Deus. E uma vez ele havia sido designado para pastorear uma de nossas igrejas na cidade de Lins. A igreja tinha comprado terreno e construído na zona do Meretrício. O pastor, chegando à igreja, ele queria evangelizar a cidade, começando pelo bairro, é claro. Saiu ele a distribuir panfletos e a convidar, e ele se deparou com as que ali trabalhavam, digamos. E começou, com muita educação, a convidá-las para a igreja. Ele viu nisso uma oportunidade de evangelizá-las. E as convidou. Uma a uma foi convidando, distribuindo, falando do culto, que elas seriam muito bem-vindas. E, para surpresa de todos, elas aceitaram o convite. Chegou o domingo. Diz a dona Irene, esposa do pastor Emerenciano, que nunca antes na história daquela igreja ela esteve tão perfumada como naquela manhã de domingo. E muitas foram, muitas atenderam. E o pastor Emerenciano ficou muito contente. Só que parte da igreja não. O mundo está entrando dentro da igreja. Onde vamos parar desse jeito? Estamos sendo contaminados. Em nome da santidade, não deram aquela boa acolhida aquelas mulheres que ali entraram. Com exceção de alguns, é claro. O que a gente não é capaz de fazer em nome da santidade, hein? Legalismo, não se dá acolhida, não se dá as boas-vindas. Marília Mendonça tem esse verso da canção, que é uma canção da perspectiva de uma prostituta. Ela diz assim: para ter o corpo quente, eu congelei meu coração. Para esconder a tristeza, salto 15 e mini saia. Hoje você me vê assim e troca de calçado. Mas se você soubesse 1/3 da história, você me abraçava e não me apedrejava. Forte, não é não? Quando trouxeram aquela mulher pega em adultério, os homens com pedras em suas mãos, a gente sabe como é que Jesus lidou com a situação. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é impressionante. Ele era constantemente visto na companhia dos pecadores. E criticado por isso, logicamente. Pelos santarrões da época. Duramente criticado. Mas ele continuava. E ele defendia sua atitude dizendo assim: eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes. Eu vim buscar aquele que está perdido. E a simpatia de Jesus em relação aos pecadores era algo extraordinário. Jesus e a mulher samaritana, conhecemos. Mulher samaritana, uma mulher. E Jesus vai conversar com ela quando ela está sozinha tirando água. Jesus corria o risco de ser julgado de uma maneira muito negativa. Aliás, ele foi julgado de maneira negativa pelos discípulos quando chegam e contemplam aquela cena, Jesus sozinho com uma mulher e ainda mais samaritana. Eles estranharam bastante. Por respeito ao Senhor, não fizeram muitos mais comentários. Mas dá uma olhada lá. Mas está lá Jesus quebrando barreiras, acolhendo os samaritanos. E ela é uma mulher, digamos assim, da pá virada, fora da curva, não é não? Já tinha tido muitos casamentos e estava amaziada, e aquilo naquela época, né, você pode imaginar, e Jesus está lá, dando atenção para ela.
É muito interessante o nosso Senhor Jesus. Jesus e os publicanos, Jesus e as prostitutas, Jesus e os marginalizados, o mendigo. Quando todos recriminavam o mendigo cego de Jericó, Jesus repreende a todos e acolhe aqueles que são marginalizados. E nosso Senhor Jesus, ele vai uma vez visitar os gentios, vai para a área dos gadarenos, e lá encontra o endemoniado gadareno. E foi lá para salvá-lo, para libertá-lo. Aquele impuro, aquele cheio de demônios, com uma legião de demônios. Aquela mulher de fluxo de sangue, que durante 12 anos penava com aquele mal, que a tornava, segundo a sua religião, a sua fé judaica, alguém impura, que não podia ter contato com as pessoas saudáveis. Mas ela não era impura fisicamente falando. A concepção é que ela, por conta daquela doença, enfermidade, ela se tornava espiritualmente impura. De modo que se ela tocasse em alguém, ela contaminaria alguém. E ela tocou em Jesus. Jesus não foi contaminado, mas ela foi purificada. É muito interessante observar que revolução Jesus Cristo veio trazer. E os discípulos observaram tudo isso e custaram para aprender, gente. Custaram para aprender. Agora, um centurião. E é interessante, um centurião. 3 vezes centuriões estão aparecendo, pelo menos assim, no sentido positivo na Bíblia. O primeiro em Lucas capítulo 7, que Jesus destaca a fé daquele centurião, que é um romano, ou seja, um gentio, um não judeu, e ele diz, nem em todo Israel eu vi fé maior do que a deste gentio. É um centurião romano, que revela uma fé superior àquela fé que Jesus esperava, mas não conseguiu encontrar na maioria dos judeus. Na morte de Cristo, tem ali também um centurião. E quando ele contempla todos aqueles incidentes, todas aquelas coisas que aconteceram ali na cruz, as falas de Cristo, e o céu escuro, e todos aqueles fenômenos, Jesus falece e ele diz, esse aí, certamente. Ele fica convicto de que algo muito extraordinário está acontecendo e de que isso é evidência de que se trata de uma figura extraordinária. Um centurião, mais uma vez. E agora é Cornélio, capítulo 10. Cornélio, centurião, da região de Cesareia. Ele tem uma visão. Mas como é que uma pessoa que não é da família da fé, do povo de Deus, que não é circuncidado, que não guarda o sábado, que não é um judeu de carteirinha, pode ter visão de Deus? Começa por aí. Deus fala com ele. Ele tem uma visão do Senhor. E nessa visão o anjo aparece. E o anjo indica que ele deve procurar a Pedro. Indica onde até encontrá-lo. Envia ali seus servos, seus soldados, e busque esse homem em tal lugar. Ele tem uma mensagem de Deus para você. Ele era uma pessoa temente a Deus. Embora não fosse judeu, ele era temente a Deus. Ele orava. Diríamos assim, ele era uma pessoa de virtude. Uma coisa que a gente começa a aprender aqui é que existem pessoas de virtude fora do nosso arraial. Existem pessoas que dentro do que sabem, dentro da luz que receberam,
eles correspondem à luz que eles receberam. A gente pode encontrar isso em qualquer religião. Pode encontrar isso em qualquer povo. Pode encontrar pessoas de dignidade. Pessoas de honra. Pessoas que têm um certo temor a Deus dentro que têm generosidade, que têm alguma transcendência. Embora isso não seja sinônimo de salvação, e a gente vê isto aqui claramente. Porque Pedro é chamado para pregar o evangelho, para promover a salvação. Mas essas pessoas, Deus está de olho nelas. Deus as conhece. Deus tem misericórdia delas. Deus conduz os pregadores até a elas. Conduz luz a elas. É muito interessante a gente observar esse caminhar aqui. E ele então envia seus servos que estão a caminho do encontro a Pedro. Enquanto isso, Pedro está orando. É a hora do almoço. Pedro já está com fome. Pedro era dos meus. Costumo ficar com fome na hora do almoço. E você? Fome. Está orando, mas daqui a pouco o estômago está roncando. Ele quer comer. E aí ele tem uma visão. Deus, na visão, está mandando comida para ele. Só que é uma comida que ele aprendeu desde criancinha, que é comida imunda, que é comida que a lei de Moisés proíbe você comer. Quadrúpedes de toda espécie, inclui porco. Para um judeu? Não dá. Aves de toda espécie. Urubu, será? Sei lá. De toda espécie. Tem uns bichos estranhos ali, que Pedro fala assim, Senhor, Deus está mandando comida para ele. E diz, mata e come. E Pedro, orgulhoso, fala assim, eu acho que isso é uma pegadinha do Senhor, mas eu já sei como responder. Senhor, nunca na minha vida entrou comida impura. Tenho orgulho disso. Eu obedeço à lei. Eu obedeço à lei. E aí, a voz angelical diz, não considere impuro aquilo que eu purifiquei, ou aquilo que Deus purificou. Só que isso se repete 3 vezes. As coisas com Pedro, é normal, não é? Negar Jesus 3 vezes, ter que depois confessar que ama Jesus 3 vezes, e agora ter que dizer não para Deus 3 vezes, gente. Calcado no seu conceito já enraizado de que aquilo é imundo e aquilo jamais. E ainda com certo orgulho, eu jamais entrou na minha boca algo imundo, Senhor. Mas o Senhor já tinha ensinado para ele que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Não foi, não? Inclusive em defesa dos discípulos que estavam comendo com as mãos por lavar, coisa que feria os preceitos judaicos de pureza. Os seus discípulos não lavaram as mãos, não cumpriram o ritual, estão comendo com as mãos imundas. E Jesus responde, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai pela boca. E por falar nisso, Pedro, nunca entrou coisa imunda na tua boca, mas o que já saiu, hein? Inclusive negando Jesus 3 vezes. É ruim falar mal, fazer uma fofoca aqui do Pedro, mas... Olha o orgulho, nunca entrou na minha boca nada imundo. Mas o que contamina é o que sai, Pedro. O que contamina é o que sai da boca. O que contamina você é o seu preconceito. O que contamina você é o seu ódio. O que contamina você é aquilo que você estabelece como barreira e toda a sua aversão
a seres humanos: não considere imundo aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro fica encafifado, termina a visão, o lençol sobe e ele fica ali. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Aí o Senhor vai ajudar ele. Isso é uma parábola. Não se trata necessariamente de alimentos, embora de en passant a gente possa encarar isso também como uma lição. Jesus já tinha considerado puros todos os alimentos quando falou que o que entra na boca não é o que contamina, mas é o que sai. Isso, inclusive, é a conclusão daquele texto dos evangelhos. Dito isso, Jesus considerou todos os alimentos puros. Mas o Pedro não aprendeu muita lição naquela. Gente, tem coisas que eles só vão aprender muito tempo depois. E aqui, por quê? Por quê, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? Não quer dizer que eu posso comer carne de porco, é isso? Estou entendendo dessa forma. É isso, então. É essa a lição que o Senhor quer me dar? O Senhor está muito preocupado com comida? Eu acho que não é o caso. E fica claro agora, quando batem na porta os emissários de Cornélio. Estão procurando um tal Simão chamado Pedro. Aí o Pedro, já é avisado. A campainha ainda não tinha tocado ali. Bateu lá embaixo só. Mas o Simão está lá na parte superior da casa. E o anjo de Deus fala, o Espírito Santo fala com ele. Olha, pode descer que tem gente batendo aí. E eu quero que você vá imediatamente com eles. Eu quero que você atenda a eles. E Pedro vai lá. São soldados. Pelo menos 2 são soldados. Ou tem servos ali. Tem um servo piedoso. Tem 2 soldados. São romanos. Um judeu nunca convida um gentio para vir para dentro da sua casa. Naquela época era assim. E também, de maneira alguma, entraria na casa de um gentio. Não comeriam na mesma mesa, de maneira alguma. Isso contaminaria. Isso seria uma perversão da sua santidade, da sua pureza. Esse é o conceito dos judeus naquele tempo. Então, mas Deus preparou o coração de Pedro. Pedro agora disse, não, já entendi. Não se trata de alimentos. Se trata de gente. E eu não posso considerar impuras essas pessoas. Esse preconceito, essa barreira tem que cair por terra. E está caindo agora. Entrem e eles deram de comer. Passaram a noite ali. No dia seguinte, rumaram para Cesareia. Pedro chega na casa de Cornélio. Entra lá. Cornélio adora Pedro. Ajoelha e adora Pedro. Ele é de outra religião. Ele tem outros hábitos. Ele ainda não tem... Sabe, embora tenha alguma familiaridade com o judaísmo, ele ainda... tem algumas práticas idólatras. É esse que teve a visão. É esse que Deus ama e está buscando. Aí Pedro falou, o que você está fazendo? Eu sou gente como você. Sou homem como você. Vamos adorar só a Deus. Isso é bom para aqueles que se curvam diante de estátuas e diante de santos e os buscam. Porque a palavra deles é adore só a Deus. Se ajoelhe apenas diante de Deus e tudo mais. Essa é a palavra de Pedro. Bom, resumindo a história, Pedro diz para eles, eu aprendi. Olha, se você volta aqui para o texto, mais abaixo, veja só versículo 28. E lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Não foi um bom começo, Pedro, falar isso né? Mas tudo bem, ele está pelo menos sendo franco. Imagina, você recebe alguém na sua casa e a primeira coisa que ela fala, olha, a minha religião, segundo a minha religião, não devia estar aqui, não. Ter contato, olha só, não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. Eu aprendi agora, porque a minha religião considera você pessoa imunda e impura e eu não deveria ter contato com você. Olha a gravidade disso. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem
nenhum. O que diz aqui? A homem nenhum. Não apenas ao Cornélio. A homem nenhum. Agora pegou para o nosso lado, não é não? Por isso, quando foi procurado, vim sem qualquer objeção. E aí ele prega o evangelho. E é interessante os 3 sinais que Deus dá para Pedro superar todas as barreiras e reconhecer que estava ali diante de alguém que deveria ser realmente batizado, incluído e fazer parte da igreja, mesmo sendo gentil, mesmo nunca tendo se circuncidado. Porque o conceito que Pedro tinha, Pedro era ainda parte daqueles que eram denominados naquela época os cristãos judeus da circuncisão, que entendiam que qualquer gentil, qualquer pessoa de outro povo, precisava necessariamente se tornar primeiramente judeu para ser verdadeiramente cristão. Tinha que se circuncidar, tinha que guardar a lei, todos os rituais, conforme toda a tradição judaica. Tinha que se fazer judeu pela circuncisão e por tudo mais para ser admitido como cristão. Esses eram os da circuncisão. Pedro tinha essa mentalidade e o Senhor está quebrando essa mentalidade. E para que isso pudesse ocorrer, 3 sinais. Esse lance do lençol. Mata e come e não considera impuro aquilo que o Senhor purificou. Esses emissários que chegam por visão de Deus à sua casa. E agora, quando ele prega o evangelho, o 3º sinal que fez com que Pedro não tivesse dúvida mais alguma. Porque enquanto pregava, o Espírito Santo é derramado sobre eles e um sinal semelhante ao que se deu no dia de Pentecostes acontece com eles, sem que eles tivessem consciência do que se deu em Pentecostes, sem que Pedro tivesse dado qualquer palavra de ordem, qualquer indução, qualquer coisa. Maravilhosamente, todos ali presentes recebem o Espírito Santo. E Pedro fica maravilhado. Como podem estes, que não são circuncidados, receberem o Espírito Santo? Como posso eu negar o batismo, negar o abraço da igreja, a acolhida da igreja, a declaração de que estes agora também fazem parte do povo de Deus, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? E os batiza ali. Só que o bicho vai pegar. E quem teve a visão foi Pedro, quem teve os sinais foi Pedro, e tem uma turma que inclui os outros apóstolos, que são ainda da circuncisão. E Pedro é chamado no tribunal, ele é chamado na Coton. A Coton é um departamento que trata dos deslizes dos pastores ou das disciplinas também, na Igreja Metodista Livre. Pedro foi chamado, o gabinete. Pedro tem que se explicar, e Pedro vai contar, é o capítulo 11. Pedro conta tudo. E maravilhosamente a igreja e os demais acolhem. Os gentios também podem ser parte do povo de Deus, sem precisar serem judeus. Que coisa maravilhosa. E aí agora a gente vai conversar um pouquinho só sobre nós, né? Não considere impuro homem nenhum, grupo nenhum. A tendência humana é de ter rivalidade com pessoas de outros povos. Eu imagino que os russos, os ucranianos, devem estar com ódio uns dos outros, né? A gente sabe que o Hitler, ali no nazismo, tinha aquela ideia de raça superior. Raça superior. A gente sabe que, ao longo de toda a história, houve muito racismo, preconceito racial. Nos dias de Pedro ali, os próprios gentios, os gregos, vamos começar os gentios, os gregos, tinham um determinado grupo de pessoas que eles chamavam de bárbaros. Os gregos diziam que os bárbaros não eram seres humanos. Isso também dava um certo conforto quando a gente quer matar os bárbaros, então a gente já não se sente tão assim, pesaroso. Não são seres humanos. Os judeus consideravam os gentios, os gregos e os bárbaros ainda mais, como imundos. Um judeu considerava um samaritano como um cão sujo.
Era isso que eles diziam naquela época a respeito dos samaritanos. E nem eram gentios, puramente falando, mas eram gente misturada, judeus misturados, mistos. A gente sabe também que no próprio Antigo Testamento haviam leis que restringiam casamentos de judeus com gentios, e parecia que realmente havia uma certa base para você evitar o contato, para você não se contaminar. E o que dizer a respeito de tais leis? Que eram provisórias, num período de constituição de um determinado povo, para que se firmassem nos conceitos e na lei, mas isso foi superado, chegou Cristo. E a parede de separação entre os judeus e gentios caiu. Deus não faz acepção de pessoas. Todos são bem-vindos. E uma coisa que o Pedro diz aqui é que não apenas judeus têm acesso a Deus. Gentios têm acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Os judeus precisavam do Evangelho. Cornélio também. Cristo é o Salvador. E o que Pedro faz é dar as boas-vindas aos gentios, a mensagem de Cristo. Eis aqui o Evangelho para vocês, sem que vocês precisem necessariamente se purificarem através da circuncisão, ou se tornarem judeus, ou qualquer coisa assim. Do jeito que vocês são. Eis aqui o Evangelho para vocês. Eis aqui a oportunidade, a mensagem que convida vocês a Cristo. E a Cristo que purifica vocês, a Cristo que santifica vocês, a Cristo que não faz com que você precise mudar de time. Pode continuar corintiano, tudo bem. Mas tem que santificar a palavra, né, que sai da sua boca. Coração mudado, uma nova criatura. É Cristo que faz isso. Isso é também visto. Esses preconceitos em relação à religião. Calma lá, eu não estou dizendo que todo caminho leva a Deus. Mas é terrível quando a gente muda de calçada porque encontra alguém de uma outra religião e na nossa direção. Ou porque a gente tem medo das pessoas. Porque a gente é cheio de cismas, cheio de coisas, cheio de senão. Lembre dos 3 reis magos. Eles eram de outra religião, não é não? Mas vieram aos pés de Cristo. Através dos astros, ou através de alguma outra forma, Deus falou a eles. E os aproximou a Cristo. Isso é muito importante. O nosso olhar em relação às pessoas que são diferentes da gente. Que pensam diferente. É um olhar de julgamento, de superioridade, porque é isso que é detestável. Que nós nos sintamos num patamar de superioridade e olhemos a essas pessoas de cima para baixo e tenhamos uma série de reservas e não queiramos a amizade. Jesus é o amigo dos pecadores. Só que Jesus não se contamina com os pecadores, ele vai santificando cada um deles à medida que ele caminha. Ele expulsa os demônios. E Pedro aqui, uma coisa que Pedro fala, que é maravilhosa aqui, é que Jesus não tem, porque Jesus, ele vai descrever Jesus aqui no sermão dele. Ele não descreve Jesus apenas como alguém que tem conceitos maravilhosos, mensagem maravilhosa, poderosa. Não é. Não é apenas alguém que faz o bem, que pratica boas obras e é generoso. Ele não para por aí. O que destaca Jesus sobre tudo e todos é que ele liberta. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Ele tem o poder de Deus para transformar, para curar, para regenerar, para mudar, para interferir poderosamente. E o que a gente vê é o endemoniado gadareno sendo liberto. O que a gente vê é uma mulher como Maria Madalena, que possuía demônios, ser liberta e ser santificada e se tornar uma santa. O que a gente vê é o Senhor mudando a história.
Só que para isso, Jesus não chegava com o dedo em riste apontando o pecado de quem quer que seja. Nem de Zaqueu. Zaqueu tinha muito. Jesus se convida para comer, para sentar-se à mesa na casa de um publicano, coisa que um judeu não faria de modo algum. Hoje me convém comer na tua casa. Quero estar com você. E ele é criticado, tremendamente criticado. Talvez você, depois dessa mensagem, vai ter problemas. Se você entendeu bem, certamente vai. Porque isso faz com que a gente acolha mais que repila, né? A gente olhe com misericórdia, olhe com compaixão, estabeleça amizades e tenha um olhar de carinho, de amor. Permitamos que Deus olhe através de nós, que Deus fale através de nós, que Deus toque através de nós, que sejamos assim como pequenos cristos, discípulos de Jesus, que promovem cura, restauração, acolhimento, santificação, bênção. Isso aí cai para a ideologia. Uma das coisas mais terríveis que acontecem nos dias de hoje são os crentes cheios de ódio. E tem aversão a qualquer um que não é do seu partido ou que não é da sua posição ideológica. Gente, quem tem isso não conhece Jesus. E Jesus acolheu ele. Ele botou no mesmo time do grupo de discípulos. Você é publicano, vem para cá. Mas você é da oposição, né? Você quer derrubar o império, né? Pega os zelotes, traz para o grupo. E nesse grupo de Jesus tem que conviver ex-publicano com ex-zelotes, e isso era quase que um querendo matar o outro, mas é o amor, meus irmãos. E a gente precisa entender isso definitivamente. Essa aqui deve ser a nossa ideologia, de quebrar as barreiras que separam as pessoas das outras. Tudo mais. Então, como é que vamos tratar os que pensam diferente de nós? Como é que vamos tratar os que são de outra raça, o povo, etnia? Como é que vamos tratar os que são de outras religiões? Como é que vamos tratar os que têm comportamentos assim, digamos, complicados? Uma das coisas que eu acho que é um pecado gravíssimo que os crentes cometem hoje, eles parecem demonstrar uma aversão aos gays. Isso é grave. E se Jesus estivesse aqui hoje? Olha como Jesus tratou a mulher samaritana, que tinha muitos maridos. Olha como Jesus tratou pessoas prostitutas, uma mulher pega em adultério. Ele não está referendando o comportamento de quem quer que seja. Entenda bem isso. Mas o coração de Jesus é diferente. Não? Não está querendo dizer com isso que ele concorde com isso, com aquilo. Não. Independente se ele concorda ou não, ele acolhe. Ele ama. Ele trata bem. Ele trata com respeito. Aqui aprendemos de Jesus, com essa visão. Nenhum homem, nenhum ser humano deve ser considerado mundo. Nenhum. Todos nós precisamos de libertação aqui e acolá, não é não? Mas não nos sintamos superiores a quem quer que seja. Amemos as pessoas. Deixemos Deus falar através de nós. E quem sabe esse amor de Deus em nós possa ser aquilo que promove o bem-estar, a cura, tudo mais. Para Pedro, os inimigos, os imundos, os adversários, ele não queria contato, que ele não queria amizade, que ele não queria convívio. É disso que nós estamos falando aqui. Nós precisamos ter convívio com as pessoas do mundo, independente de quem elas sejam, de que time, partido, raça, cor, religião,
qualquer coisa, nós vamos ter. É a nossa missão. Ter contato com essas pessoas. E não devemos ter medo de sermos contaminados, porque nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Nós devemos estar preparados, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ser bênção. É o nosso campo missionário. É o nosso ambiente de trabalho, é a nossa escola, onde Deus nos coloca ali para abençoarmos essas pessoas. E não ali para julgarmos, pisarmos, discriminarmos, mas para sermos a mão de Deus, o toque de Deus. Deus as ama e que Ele possa amar através de nós essas pessoas. Independente se elas vão ou não se converter. Nós vamos seguir amando a elas a despeito da resposta que elas vão dar. Não é uma coisa que a gente faz para conseguir outra. Não, é porque essa é a nossa vocação. Amar as pessoas indistintamente. Como Jesus amou. Eu lembro dos leprosos, né? Os leprosos, nos dias do Antigo Testamento, no tempo de Jesus, eles não poderiam conviver com as outras pessoas, eles tinham que estar vivendo à parte da sociedade. E se pessoas se aproximassem, pessoas saudáveis se aproximassem deles, eles tinham que gritar, imundo, 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 para alertar as pessoas. As pessoas não se contaminarem. Sabe o que fez Jesus? Tocou, acolheu, curou, conviveu, falou, se aproximou, deixou que se aproximassem. Nós vivemos numa sociedade onde, infelizmente, determinados grupos são considerados por muitos como imundos. E Deus está ensinando, não trate ninguém impuro. Não quer dizer que não tenha alguma coisa que careça de purificação, não é? Pedro precisava de purificação aqui. Da sua mente, do seu coração. E os paradigmas e os tabus, tudo caindo por terra. E a igreja se abrindo para acolher os que pensam diferente. Os que são diferentes. Sem desmerecê-los. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cristo morreu por todos. O sangue de Jesus derramado na cruz foi em favor de cada ser humano. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele nos envia ao mundo. Ele amou o mundo. E é esse mundo complicado, complexo, cheio de pecado, que Deus nos envia para amarmos respeitosamente a todas as pessoas e no convívio eles possam sentir o amor e possam sentir o toque, possam receber o evangelho, a palavra, eles são bem-vindos a Cristo. Cristo os acolhe. É claro que quando Cristo acolhe alguém, esse alguém purificado, santificado, melhora muito em todos os sentidos. Sejam eles judeus, sejam eles gentios, bárbaros, sejam eles brasileiros, argentinos ou chilenos. Todos nós carecemos do Senhor. E é isso aí, gente. Não vai trocar de calçada, né? Não vai fazer como alguns fizeram na igreja de Lins. Seja como pastor emerenciano e dá boas-vindas a todos, a todas, indistintamente. Seja esse o nosso coração. Seja sempre um olhar não de soberba, mas um olhar daquele atitude de Pedro. Ei, não se ajoelhe diante de mim. Eu sou como você. Eu sou judeu e apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu sou como você, que nem cristão é ainda. Nós somos amados por Deus igualmente. Não é? Essa é a ideia. Nós somos iguais nesse particular. Louvado seja Deus por isso. E essa atitude é atitude de grandeza de coração, de grandeza de espírito e de um olhar cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, que faz com que a gente possa ser boca, voz de Deus e ser Jesus aqui nesse mundo. Que Jesus viva através de você. E isso faz uma diferença tremenda. Amém?